Salve, salve pessoal, estamos aqui mais uma vez, Luiz Braga, Luiz Briguente, né? Falar um pouquinho aí, somos contadores, né? Contadores há vários anos, falar um pouquinho aqui mais do canal, quarto episódio, né, Luiz? Quarto episódio já. Boa, vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Você que tem um empreendimento, está querendo empreender um negócio, tem que saber o que é e a forma correta de utilizar essa ferramenta, né? Certo, Luiz? Opa! Luiz, vamos começar aqui. Eu gostaria que você pudesse falar para nós, na tua visão, o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, Braga, para o empresário, é quando tem todas as movimentações financeiras, seja ela por caixa, por banco, tudo que movimentar a conta financeira, você ter o controle. Então, nada como o próprio nome diz, né? O fluxo do meu caixa, o fluxo do meu dinheiro. Legal. Onde eu registro, para onde que foi destinado a quê, como que eu fiz esse controle. Isso pode ser em planilhas, pode ser, então, esse fluxo de caixa nada mais é que o quê? O controle de todas as movimentações financeiras atuais e as provisões no futuro que vai ter movimentação financeira, uma provisão de recebimento ou pagamento. Entendi. E você comentou um negócio importante, que quando fala fluxo de caixa, às vezes a gente pensa em dinheiro, mas é dinheiro, mas não caixa, né? Que muitas pessoas remetem caixa a dinheiro em espécie, né? Mas não é só a espécie, é tudo que tem no banco, toda movimentação financeira geral, né? Tudo, né? Sim, caixa e dinheiro. Caixa e dinheiro. Então, o banco nada mais é um dinheiro, mas caixa da empresa, tá né? em caixa. Legal, então seria assim, a forma correta de você ter informações e poder precificar, ou melhor, projetar um futuro é ter anotado o presente, né? O fluxo de caixa, né? Dessa forma você consegue ter uma previsibilidade, desde você ter uma empresa já rodando, de quando, né? Normalmente a sua empresa gera mais caixa ou eventualmente ela precisa, né, de caixa, alguma coisa nesse sentido, né? E o ponto principal do caixa, já começando um ponto mais principal do fluxo, o que você precisa para ter o fluxo de caixa? Nada mais é o plano de contas. O que é o plano de contas? Onde vai ter as contas de onde vai destinar. Por exemplo, assim, eu tenho carro administrativo, então eu vou ter um plano de contas, né, detalhado com todas as minhas despesas e receitas, e dentro do setor administrativo eu tenho veículos, então eu vou conseguir identificar. Então o plano de contas dentro da empresa é muito importante para saber aonde foi destinado, se é custo, se é despesa, que nem o nosso o podcast anterior que a gente explicou o que é custo e despesa. Legal. Como que você identifica qual setor que foi, qual centro de custo. Então, quanto mais detalhado o plano de contas, fica mais específico o entendimento e a tomar decisão. Então, né? A gente pode colocar assim, que além de registrar todas as entradas e saídas, você tem que poder ou dever registrar de uma forma organizada, né? Sim. Ter um plano de conta com contas estruturadas, combustível, energia, de uma forma que você volte a olhar no seu extrato bancário, linha a linha, todas as contas estejam separadas. Olha, isso aqui foi um gasto no combustível, isso aqui foi energia, isso aqui foi salário, isso aqui foi como matéria-prima. Dessa forma, né? Sim. E recebimento também é a mesma coisa. Recebeu é a forma que você recebeu de cliente X, recebeu de cliente Y, uma forma de poder ajudar aí a controlar as suas finanças, né? Sim. E o importante, a palavra que você falou, controlar as finanças, é bacana que no fluxo eu consigo pegar o que aconteceu. Então eu peguei um mês, eu estou fazendo lá, eu vou colocando tudo que aconteceu. E eu projeto futuro. O que é o projeto futuro? Combustível, vamos usar o termo que você usou aí. Eu uso em média R$200 por mês aí. Então o que eu faço? Eu faço a projeção do meu caixa até um ano aí, um exercício aí. Então eu já sei que eu vou ter que ter reservado R$200 por mês de combustível. A receita é a mesma coisa. Tem muita empresa que tem a variação durante o ano de vendas. Então você pegar uma loja de roupa, às vezes a tendência é mais em alguns meses que tem a provisão de aumento de receita. Essa provisão aí tem que estar registrada no fluxo de caixa. Então para quê? Para eu saber que no mês de julho o meu faturamento, como exemplo, né, o meu faturamento é muito maior e eu tenho que guardar dinheiro para pagar os restantes das contas. Você consegue, volta naquela questão da previsibilidade, né? Você consegue ter dados para poder tomar a decisão, que é o importante na empresa, né? Sim, até um dos pontos que a gente comentou é se eu consigo precisar de capital de terceiro. Qual que é o meu caixa? Meu caixa vai estourar em outubro.
Então eu preciso tomar uma atitude. Você vai se organizar, né? Hoje eu estamos em agosto, então tem setembro e outubro. Eu sei que vai estourar em outubro, eu tenho que fazer alguma ação nesses 2 meses. Perfeito. Para aumentar o meu caixa. Como você sabe disso? Que 5 anos anotando, você sabe que todos os 5 anos, naquele mês você teve um déficit, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. Que precisou fazer essa levantar de dinheiro, né? Seja capital terceiro, capital próprio, enfim, é hora de você ter uma ação, né? Sim, e eu falei uma palavra agora para não confundir. Receita de nota fiscal. Eu faturei 1 milhão, por exemplo, mas não recebi nada. Quer dizer, esse 1 milhão não afeta nada no meu caixa. Eu tenho que ter o controle financeiro, que é o controle que eu recebo. Isso daí que você comentou, dá mais pra gente falar já sobre fluxo de caixa, né? E regime de caixa, né? Ou, no caso, puxando para a nossa contabilidade, competência, né? Existe uma grande dúvida dos empresários aí, Sim. Ou às vezes ele nem tem dúvida porque ele não sabe que existe, ou pelo menos não consegue analisar dessa forma, né? Separando o caixa da competência, né? Que é o que você acabou de falar. Você consegue falar um pouquinho sobre o que a gente tem que saber é o seguinte, quando eu falo um regime caixa, é um regime, eu tenho faturamento e quando eu faço o recebimento da minha nota ou o pagamento da minha nota. E isso não é um regime caixa, quando acontece o fato do pagamento do movimento financeiro. Quando eu falo o fluxo, ele controla isso. E o competência que você comentou aí é somente para identificar o quê? A nota fiscal. Eu faturei 1 milhão e comprei meio milhão. Porém, eu não paguei nada. Então, o meu fluxo vai ser zerado. Então, não teve o regime de caixa, não houve movimentação financeira. Porém, perante a contabilidade, que é a competência, eu tenho lucro. Mas, realmente, eu não tenho caixa nisso. Em resumo, seria assim. Eu comprei uma mercadoria no mês 2, em fevereiro. Tem a nota fiscal em fevereiro. Mas eu tenho 30 dias para pagar. A minha competência, a minha contabilidade, a minha DRE vai entender e apurar o lucro no mês 2 daquela compra. Sim. Mas eu paguei daqui 30 dias. Então, meu fluxo de caixa, eu vou reconhecer aquela despesa daqui 30 dias. Para a receita, a mesma coisa. Eu vendi agora, né? Competência mês 2. Vai entrar na minha apuração do meu lucro ou prejuízo do mês 2. Mas eu recebi daqui 30 a 60. Vai entrar no meu fluxo de caixa daqui 30 a 60 dias. Certo? Certo. Legal. E outro ponto também que veio sobre o fluxo de caixa, é bacana você começa a identificar como está indo a tua despesa. Por exemplo, assim, aquele exemplo que eu dei lá de combustível, R$200, isso aí fictício, R$200 por mês. Um mês veio 600. Então, o que a empresa faz? Estava projetado para 200. Aconteceu 600, alguma coisa aconteceu. Por que tá 600? E a empresa pega essa conta, por isso que o plano de contas mais detalhado, mais específico, você vai direto você acerta onde foi a despesa. Aí você vai, o que aconteceu com o combustível? Aí você vai identificar se comprou, se teve algum pagamento a mais. O sócio passou no posto e colocou abasteceu o carro dele lá, né? E daí você já sabe o que eu vou falar já. Tá misturando, né? Se quiser falar um pouco também que você comentou. É importante, isso daí já dá um gancho, não sei se você concluiu, você ia falar. Não, é mais pra evidenciar mesmo, né? Isso. Você evidenciando, você tem como saber o porquê que você estava projetado 200 e por que foi 600, por que foi 1.000. Sim. Bom, acontece muito essa questão, né, que já deu exemplo puxando o gancho, é que o sócio muitas vezes misturam, né, as contas pessoais com as contas empresariais da empresa. Sim. É um exemplo desse, né? A empresa tem lá R$200, R$200 mil, aí cada empresa vai ter seus números, né? Por isso que todo mundo tem que anotar e fazer a sua projeção de gasto de combustível. Mas de repente o sócio vem e vai lá, enche o tanque da família inteira e paga pela empresa. Isso daí vai dar o quê? Vai dar problema no caixa e na projeção que ele tinha, né? Naquela empresa, né? Sem contar que não pode. Sim. Vou começar a falar do não pode. Você quer? Não pode fazer isso daí. Se você quer ter uma empresa saudável, o primeiro ponto é você conseguir separar de fato tudo que são gastos da empresa e gastos pessoais, certo? Primeiro ponto, o governo, assim, o dinheiro da empresa é da empresa. Para você tirar dinheiro da empresa, você tem 2 formas para tirar, na minha visão, que é o salário do sócio, pro labore, e a distribuição de lucro. Sim. Ambos precisam da contabilidade e do escritório, fazer todo o trâmite, inclusive no caso do Prolabore para pagar INSS, né? Enfim, se você faz isso por conta, você está podendo aí ser notificado, ser questionado ou tributado, né? Todos os valores que você pega da movimentação financeira da empresa para a pessoa física pode ser tributado
Perfeito. Se Então, não tiver assim, origem, não tiver um documento hábil, uma distribuição de lucro ou um prolabore. legal, é isso que a gente está tentando falar. Se você é empresário, está acostumado a pegar dinheiro da empresa, põe dinheiro, tudo misturado, primeiro ponto que você tem que falar, além de você estar prejudicando o seu negócio, você está aí podendo ter um problema com o fisco, com a Receita Federal, porque não pode pegar e tirar dinheiro da empresa sem que tenha uma forma de registrar. Fisco, né? Fiscal, né? Com todos os documentos de contabilidade regulamentada. Sim, é isso daí. E é importante que às vezes você pega empresa aí que não tem esse controle, que o ideal que você falou tem que ter esse controle principal para saber se tem caixa ou não a empresa. Algumas empresas falam, não tem caixa, não sobra de caixa, não tem dinheiro, não tem isso. E aí você vai analisar, boa parte foi pagamento para os sócios, foi alguma despesa que não teve documento. Então aí, obviamente, não vai sobrar caixa. Então, mas se você pôr na ponta do lápis, o sócio tirou dinheiro pagando por pessoa física. Quando você mistura tudo, você não sabe projetar direito, porque fica uma bagunça. Às vezes você tenta projetar, mas não consegue ficar dentro do esperado. Você não consegue, além disso, você não consegue apurar de fato se a sua empresa, pelo regime de caixa, está dando lucro ou prejuízo, né? Você está tendo, porque às vezes você está com caixa negativo porque faltou dinheiro, mas na verdade é o que você acabou de falar. O sócio foi lá e acabou utilizando, e não por maldade, claro, ele não quer o mal da sua empresa, mas por falta de conhecimento. Ele vai lá e mistura todos os números, faz a compra, faz isso, faz aquilo dentro da empresa. Ou seja, minha empresa não tem dinheiro. Não é que não tem, a empresa às vezes está dando resultado, mas por estar misturado, você não consegue enxergar esse resultado. E muitas vezes por estar misturado e você nem tem o hábito de anotar. Ou seja, vira realmente uma bagunça, né? Sim. E você usou um termo aí bacana que tem dúvida, gera dúvida, quando eu falo caixa negativo. Quando eu falo caixa negativo, hoje tem a possibilidade do caixa negativo porque o banco permite que você fique negativo. Sim. Então, quer dizer, você já sabe que você vai precisar, quando fica negativo, que vai precisar de dinheiro. Então, o caixa, obrigatoriamente, não pode ficar negativo, né? Não existe um caixa negativo. O caixa seria disponibilidade, né? Disponibilidade. Então, se ficou negativo, ou você está emprestando para o banco, ou você tem alguma... Pagando juros, aí você começa já a entrar numa bola de neve se você não se controlar. Com certeza. Aí você fala assim, então como que eu faço? Tipo assim, se as suas contas pessoais, claro que existem várias maneiras de tentar melhorar a situação, mas se você está com as suas contas pessoais que não está sendo eficiente o que você tira da empresa, você, na minha visão, seria legal tentar separar um prolabore que condiza com a sua realidade financeira pessoal, né? Aumentar, você pode tirar, mas tira de uma vez, isso aqui eu sei que eu tenho que gastar com a minha empresa, ou melhor, pessoal, com a minha família. Se é pouco, você vai ter que aumentar. Só que se você aumentar, às vezes a tua empresa não tem a capacidade de pagar aquilo que você realmente precisa. Uma, diminui os gastos pessoais ou aumenta a receita da empresa. Sim. E aí agora, mais dúvida aí, né? Como fazer tudo isso? Então, eu aconselho sempre usar um sistema, depende da movimentação financeira, mas aconselho, hoje tem vários sistemas online, vários sistemas que não são caros, não são o preço está acessível à empresa, à pequena e média empresa. Então a gente vai ter um sistema para ter esse controle e uma pessoa específica para o financeiro. E depois você começa a ter uma movimentação, você tem que ter uma pessoa e um sistema. Por que o sistema? Porque facilita para o empresário. Então você consegue tirar uma relatório, você consegue visualizar muito mais fácil do que uma planilha em Excel. E uma pessoa específica para fazer o lançamento de movimentação financeira, você tem um registro. Exato, porque se você tiver um sistema, o melhor sistema do mundo e não alimentar, ele pode ter todos os relatórios, só que ele não tem informação. Então você tem que ter o hábito sim de ir lá, ou seja o sócio, dependendo do porte da empresa, uma equipe que alimente esse sistema, né? Para que, e 100% de movimentação, para que ele possa te gerar os relatórios e bases para você usar aí no seu dia a dia. Sim. Agora vamos pensar, se você é um microempreendedor, tem um MEI, é sozinho, eu acho que pela planilha ele consegue ter uma visão boa. Porém, também, Braga, tem sistemas já apropriados para o MEI que são baratos, custo muito baixo, R$ 39 barato. Realmente vale a pena esse investimento, viu? Vale a pena o investimento, então, porque o retorno que dá de custo de investimento é muito maior do que você pegar uma planilha e ficar anotando. Quando é empresário MEI, ele está trabalhando direto, ele tem que chegar em casa e ficar fazendo lançamento. Por um sistema, ele consegue facilidade de fazer, porque o problema é o tempo. Então, se o empresário MEI, ele não tem tempo de ficar lá registrando toda hora em planilha.
Então o que acontece? Ele não tem uma pessoa que trabalha para ele, tem que ser ele. Então o sistema consegue, já tem sistemas específicos para o MEI, para um custo muito mais baixo para auxiliar. Entendeu? Legal. Eu acho que pode deixar aqui, se a pessoa tiver interesse, né? Sim. Pode mandar uma mensagem que a gente passa o sistema, passa como fazer, algumas dicas aí de como fazer um plano de contas, como construir isso, a gente consegue auxiliar vocês. Ou seja, tem ferramentas. O que não pode é não anotar, ou pior, anotar no papelzinho do pão lá, né? Os caderninhos, aí já foi, né? Esse da caderneta já não dá mais. Já foi muito utilizado, né? Mas... Por que não? Porque é a forma de visualização, né? Então, se eu tenho um relatório, um caderno anotando aqui minhas despesas, quanto eu gastei 2 meses atrás, aí ficava pegando papel. Então a ideia hoje é usar a tecnologia que já que tem e está acessível a todos, compensa usar um sistema. Legal. Show de bola. Certo? Eu acho que sobre essa explanação, né, fluxo de caixa, tem realmente sempre algum ponto que há mais, mas se você tiver alguma dúvida específica do teu tipo de comércio, da tua atividade, uma forma de fazer, a gente está à disposição, né? Sim, tomara uma coisa que a gente passou aqui é auxiliar vocês, como que vocês perderam o controle. Então a ideia nossa foi mostrar a importância de ter um controle financeiro dentro da tua empresa aí, você controlar o resultado, controlar a parte até de custo, despesa, analisar se está ganhando, se tem receita, tem caixa ou não tem caixa. Sim. É uma muita informação que a gente consegue tirar quando você tem o registro, né? E não esquece, pessoal, você tem aquele amigo que está começando a empreender, está querendo abrir um negócio, compartilha esse vídeo com ele, se tiver alguma dúvida aí, fala assim, realmente essa parte de registro, de anotação, organizar no plano de conta, tudo que a gente falou aqui é muito importante, para você não entrar na estatística, né? Abrir a empresa, cada 10, 7 fecha. Isso é a estatística que vem se atualizando, mas no Brasil realmente não é fácil empreender, e se você, às vezes é muito bom nas vendas, sabe fazer negócio, sabe prestar serviço, mas falha na parte administrativa, né? Sim. Um dos principais motivos é esse de quebra, de não ter o controle. É o que você falou também. No Brasil é muito difícil empreender devido a tantas legislações, como fazer. Porém, se você não tem o controle básico da tua empresa, o planejamento, o controle, você vai quebrar se você não se controlar, porque vai virar uma bola de neve em tudo. Com certeza. Né? Tem que afirmar isso daí. Eu acho que era isso, né, pessoal? Isso daí. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum... não deixa de dar um like, né? Dá um like, compartilha aí, pessoal. Comenta. Em cima do comentário, se tiver algum, a gente vai, alguma dúvida, elaborar um novo vídeo. E aí a gente está à disposição para poder ajudar, beleza? Certo. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.